Então, vamos começar a gravação. Bom dia, alunos. A gente hoje vai dar continuidade à aula de análise combinatória. Vamos fazer exercícios sobre o princípio fundamental de contagem. Essa matéria está no capítulo 23 do módulo 8. Então, na aula passada, o que a gente viu do princípio fundamental de contagem? Se há dois eventos, A e B, e A tem N maneiras distintas de ocorrer, e B tem N maneiras distintas de ocorrer, então o número de possibilidades de ocorrer o evento A e B simultaneamente é N vezes N. Então, eu faço o produto das maneiras distintas, do número de maneiras distintas de cada um dos eventos ocorrer. Isso é o princípio fundamental de contagem ou o princípio multiplicativo. Então, vamos ver aí o primeiro exercício. É o exercício da página, vou fazer página 10 e 11. Exercício 2. Um auditório em forma de salão circular dispõe de 6 portas, que podem ser utilizadas tanto como entrada como saída do salão. De quantos modos distintos uma pessoa que se encontra fora do auditório pode entrar e sair desse auditório, usando como porta de saída uma porta diferente da porta que ele entrou. Então, o que a gente vai fazer? A pessoa está do lado de fora e ela tem que tomar duas decisões. Uma é escolher a porta de entrada e a segunda é escolher o quê? A porta de saída. Então, escolher a porta de saída. São 6 portas. E a porta que ele entrou não pode ser a porta que ele vai sair. E quer saber de quantas maneiras diferentes a pessoa pode entrar e sair do salão. Então, de quantas maneiras o indivíduo pode entrar no salão? Ele pode entrar de 6 maneiras distintas. Agora, sair, ele não pode sair pela porta que ele entrou. Então, quantas possibilidades de saída ele tem? Ele vai ter 6? Exatamente as 6 que ele poderia escolher antes? Não, se ele não pode sair pela porta que ele entrou, ele agora terá 5 possibilidades de escolha. Deixa eu apagar esse 5 para fazer o 5 mais bonitinho. Então, eu vou repetir o raciocínio. O indivíduo está do lado de fora do salão. Ele vai escolher a porta de entrada. Quantas possibilidades ele tem para escolher a porta de entrada? Ele tem 6 possibilidades. E para sair do salão, agora que ele já está dentro do salão, quantas possibilidades de escolha de porta ele tem para sair? Já que ele não pode escolher a porta que ele entrou, ele terá 5 possibilidades. Então, pelo princípio multiplicativo, o total de possibilidades é 6 vezes 5, que é 30. Então, o total de maneiras distintas que ele tem para entrar e sair do salão são 30. O próximo. Uma montadora de carros oferece aos seus clientes as seguintes opções de montagem de carro. 2 tipos de motores, motor 1.8 ou motor 2.0, 2 tipos de câmbio, manual ou automático, 6 cores sólidas, branco, preto, vermelho, azul, cinza ou prata, e 3 tipos de acabamento, simples, intermediário ou sofisticado. De quantas maneiras distintas pode-se montar esse carro? Então, para vocês, quais são as opções de escolha? Manda, gente. É uma aula que vocês têm que participar. Deixa eu ir dando aqui presença. Maria.
e Vinícius, que chegaram. Primeiro, quais são as escolhas que eu vou fazer? O motor e o câmbio. Isso, eu vou escolher o motor. Depois, eu vou escolher o câmbio. Depois, eu vou escolher a cor. E, por último, eu vou escolher o acabamento. Então, vamos ver de quantas maneiras distintas eu posso fazer cada uma dessas escolhas. O motor, eu tenho quantas opções de escolha? Tenho 2. O câmbio, quantas maneiras eu posso fazer a escolha do câmbio? Eu também tenho 2. Pode ser manual ou automático. A cor, são 6 opções de cor. E o acabamento, são 3 opções de acabamento. Então, pelo princípio multiplicativo, eu tenho que o total de escolhas que eu posso fazer é 2 vezes 2 vezes 6 vezes 3. Dá um total de 72 maneiras. Gente, a minha letra ficou horrorosa nessa caneta digital. A resposta, então, dessa questão é a letra E, que na apostila ela é uma questão de múltipla escolha. Então, o que a gente vê no princípio multiplicativo? A gente sempre tem que distinguir quais são as minhas opções de escolha, né? Quais são as minhas decisões, e o princípio multiplicativo diz que o total de maneiras distintas que a gente pode fazer essa opção de escolha, né? A quantidade total de maneiras distintas que se pode fazer o determinado evento que eu quero, é o produto de cada uma das escolhas distintas que eu faço, tá? Então, agora eu vou passar mais alguns exercícios para a gente fazer. Em um grupo de 20 alunos, deve ser montada uma chapa para a eleição do Grêmio Estudantil. A chapa é formada por um candidato a presidente e um candidato a vice. Quantas chapas eu posso montar? Então, minha primeira decisão: escolher o presidente da chapa. Quem vai concorrer a presidente. E a segunda vai ser a escolha do vice. Pergunta que eu faço para vocês. Eu tenho um total de 20 alunos. Então, eu tenho 20 escolhas para presidente. Uma vez escolhido o aluno que vai se candidatar a presidente, eu posso repetir esse mesmo aluno como candidato a vice? Pode ser João e João na chapa? Não. Então, aqui tem que ser um candidato diferente do candidato que eu escolhi anteriormente. Não posso ter o mesmo candidato para presidente e vice. Então, aqui eu não terei 20 opções. Eu vou ter quanto? 19. Porque uma eu já fiz aqui a escolha para presidente. E eu não posso repetir essa escolha aqui embaixo. Repararam o quanto que esse exercício é diferente do anterior? Aqui eu não posso ter a repetição da minha escolha anterior. Eu tenho que fazer um desconto. Então, mesmo o princípio multiplicativo sendo uma coisa fácil, que é só você distinguir o que você tem que escolher, e no final a operação que você tem que fazer é a operação de produto, você tem que interpretar o problema para você verificar se você precisa repetir o número ou se você não pode repetir o número.
como é esse caso, tá? Então, aqui, por que eu descontei um do número 20 aqui? Por que eu descontei? Porque se eu faço uma escolha para o candidato na presidência, eu não posso botar o mesmo candidato aqui para vice. Então, eu tenho que fazer esse desconto. Então, o total é 20 vezes 19, que dá 380. Então, resposta, letra E, tá? Entenderam essa diferença aqui? Desse para o anterior? Continuar fazendo mais exercícios. Admitir aqui o Luiz Felipe. Numa sorveteria, tem 30 sabores diferentes de sorvete, 5 tipos de calda e 8 variedades de cobertura granulada. Um cliente deve escolher uma combinação com um sabor de sorvete, uma opção de calda e uma de cobertura. Quantas combinações diferentes podem ser feitas? Então, a gente está falando aqui daquela sorveteria tipo buffet, que a gente entra e coloca o sorvete, coloca a calda e coloca a cobertura, tá? Então, quais são as escolhas que vocês têm que fazer? Aí vocês podem falar assim, professora, por que você bota esse D1, D2 e D3? É porque eu discrimino as decisões que vocês têm que fazer em cada problema. No exercício do livro, o livro costuma só colocar 3 tracinhos assim e não escrever a decisão. Então, eu vou fazer assim e vou fazer como está no livro. E a gente vai ver que assim ele fica mais explicado, tá? Então, primeira decisão, eu tenho que escolher o sabor. Sabor, eu tenho 30 opções diferentes. Segunda decisão, eu tenho que escolher a calda. Para escolher a calda, eu tenho 5 opções diferentes. E por último, eu vou escolher a cobertura. Para escolher a cobertura, eu tenho 8 opções diferentes. Então, pelo princípio multiplicativo, eu tenho 30 vezes 5 vezes 8. Repararam que nesse exercício eu não tive desconto como no anterior? Por quê que eu não tive desconto? Porque eu não tive aquela questão da repetição, tá? Então, o meu total é 1.200. Letra E também. Só tá saindo letra E. No livro, na apostila de vocês, eles resolvem esse problema assim, ó. 30, 5, 8. 1.200. Tá certo, tá certo. Só que assim ele fica mais explicado. Futuramente, se você for rever a solução do exercício, você consegue entender melhor qual é o raciocínio. Então, depois, quando vocês ficarem bem treinados, bem entendidos sobre o princípio multiplicativo, basta fazer assim que está correto, tá bom? Não vai precisar escrever as decisões. Mas eu escrevo para explicar melhor para vocês e para que depois fique mais fácil na hora de estudar o exercício. Professora, Oi. o Lucas pediu para avisar que não pôde vir para a aula porque está num compromisso. Lucas Relâmpago. Andrade? É. Tá. Compromisso não. Eita, esqueci agora a palavra. Mas foi algo assim sobrenatural que ele teve que fazer. Tá, algo... Isso. Luiz tá aí, né? Luiz Felipe. Tá. Entendido, gente, sobre o princípio multiplicativo? Até aqui alguma dúvida? Aí vão falar assim, não, professor, é fácil, tranquilo. Vamos ao próximo.
Quantos números de 4 algarismos podemos formar usando os algarismos? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o número de 4 algarismos é um número que tem milhar, centena, dezena e unidade. Ó, o número de 4 algarismos. Eu disse que esses algarismos têm que ser distintos? Não disse. Então, eu não preciso, posso repetir número, não preciso descontar. Então, eu posso repetir. Isabela, por que você está colocando as decisões? Eu estou colocando as decisões porque fica mais fácil de você entender. Se você quiser colocar só os tracinhos e os numerozinhos, já se sente seguro para fazer isso, pode fazer, tá? Então, a minha primeira decisão, eu vou escolher o algarismo do milhar. Depois, eu vou escolher o algarismo da centena. Depois, escolher o algarismo da dezena. E, por último, escolher o algarismo da unidade. Repetindo, nesse caso, eu não preciso que um algarismo seja diferente do outro. Eu preciso que um número seja diferente do outro. Mas eu posso ter, por exemplo, o número 1122, que é diferente do número 2211, mas ambos têm algarismos repetidos. Eles são números distintos, mas não têm os algarismos distintos, tá? Então, vamos lá. Escolher o algarismo do milhar. Quantas possibilidades de escolha eu tenho para o milhar? Eu tenho 6 possibilidades, porque eu posso usar o 1, o 2, o 3, o 5, o 4, o 5 e o 6. Então, eu tenho 6 possibilidades. Quantas possibilidades de escolha para o algarismo da centena? 6 possibilidades também. E para a dezena? Também 6 possibilidades. E para a unidade? Também 6 possibilidades. Então, pelo princípio multiplicativo, vai ser 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Em alguns casos, a resposta pode ser dada assim em forma de fração. Mas em outros casos, ela é dada assim em forma de número mesmo. Então, 6 à quarta é 1296. Então, resposta correta, letra A, tá? Alguma dúvida? Passar para o próximo. Problema de se vestir. Uma secretária dispõe de 6 blusas, 2 saias e 3 calças. De quantas maneiras diferentes ela pode se vestir usando uma blusa, uma calça e uma blusa, uma saia, uma saia ou uma calça. E aí, como é que eu vou fazer isso? Gente, Você vai multiplicar a blusa com a saia, depois a blusa com a calça e vai somar. Muito bem. Então, eu vou fazer duas diferentes aqui, ó. Blusa e saia. Blusa e calça. Vamos ver. 6 vezes 2, 12.
6 vezes 3, 18. Então, o total de maneiras será 12 mais 18, 30. Então, repara que esse já foi com um pouquinho mais de dificuldade. Eu nem escrevi aqui, ó. Vocês já podem ir fazendo sem escrever as escolhas, mas precisa entender o que eu estou fazendo. Então, aqui eu estou escolhendo blusa e saia. Aqui eu estou escolhendo blusa e calça. Então, eu vi o total de possibilidades de blusa e saia que eu posso fazer, o total de possibilidades de blusa e calça, e aí eu somei, tá bom? Vamos para o próximo. Em uma promoção, uma pizzaria vende 2 pizzas pelo preço de uma, desde que as pizzas sejam de sabor diferente. Geralmente não é assim, né? Geralmente a pizza é de sabor igual. Há 15 tipos de pizzas diferentes disponíveis. De quantos modos pode-se pedir 2 pizzas para se aproveitar a promoção? Ou seja, de quantos modos você pode pedir 2 pizzas diferentes. Então, o que você tem que fazer? Você tem que escolher a primeira pizza, primeiro sabor, e depois você tem que escolher o segundo sabor. De quantos modos você pode escolher o primeiro sabor? 15. E de quantos modos você pode escolher o segundo sabor? Pode repetir as 15 possibilidades? Não, porque ele tem que ser diferente do anterior. É o que está escrito no problema, ó. Desde que eles sejam de sabores diferentes. Então, o que você escolheu aqui, você não pode repetir na sua segunda escolha. Então, por isso, a gente sempre desconta. Então, o meu total de escolhas vai ser 15 vezes 14. Dá 210. Então, eu tenho um total de 210 modos para aproveitar esta promoção. Posso passar? Passar. Ana confecciona bolsas artesanais. Ela dispõe de 4 diferentes tipos de fecho, 3 diferentes tipos de tecido para a bolsa e 6 cores distintas de flores a ser utilizada como um toque final. Além disso, ela consegue fazer 2 modelos distintos de alça. Ana promete exclusividade para todas as suas clientes. No máximo, quantos clientes poderão comprar de Ana até que ela tenha que modificar as suas possibilidades? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que escolher, primeiro, o fecho, depois, o tecido, depois, a cor, depois, a flor como toque final e ainda tem a alça. Então, essas seriam as suas decisões. Primeiro, escolher o tipo de fecho, depois escolher o tecido, depois escolher as 6 cores distintas de flor, depois escolher o modelo de alça e por aí vai. Então, vamos colocar aqui cada uma dessas opções que eu posso fazer, né? Para o fecho, eu tenho 4 possibilidades. Para o tecido, eu tenho 3 possibilidades. São 6 cores distintas. Peraí, são 6 cores distintas de flor. Então, são 6. Opa, tá abrindo aqui.
6 cores distintas de flor. Ai, alça, não tem isso aqui, eu estou repetindo. Viu? Por isso que é bom escrever. Não se atrapalha. E a alça ainda tem 2. Então, o total de maneiras distintas que a Ana pode confeccionar a bolsa é 4 vezes 3 vezes 6 vezes 2. 4 vezes 3, 12. 6 vezes 2 também é 12. Então, fica 12 vezes 12, 144. Então, a Ana pode confeccionar 144 bolsas distintas. Então, ela pode ter, no máximo, 144 clientes sem repetir. A partir desse número, ela já vai ter que repetir. Ou repete, que é uma coisa que ela não quer fazer, ou altera as suas disponibilidades. Aí ela vai começar a ter coisas diferentes. Vamos ver o exemplo 7. Até 1999, as placas eram formadas pela combinação de 2 letras e 4 números, considerando o alfabeto composto de 26 letras e o sistema de numeração com 10 dígitos. Conforme houve o aumento do número de carros no decorrer dos anos, o CONTRAN, departamento que se responsabiliza pelo registro de carros em circulação, resolveu adotar a presença de mais uma letra nas placas de automóvel. Esse modelo atual dispõe de quantas placas distintas para a gente emplacar um carro? Então, hoje, né, a partir de 1999 até hoje em dia, as nossas placas são formadas assim, ó. 3 letras. Peraí. 3 letras e 4 algarismos. As letras podem ser 26 e os algarismos podem ser 10. Então, qual o total de modelos distintos, ou seja, de um modelo diferente do outro? Eu não estou dizendo que tenha que ser com letras e números distintos. Eu estou dizendo que os modelos de placa, uma tem que ser diferente da outra. Claro, a gente não pode ter 2 carros diferentes com placas iguais. Então, qual é o total de placas que eu posso montar, confeccionar? Então, eu posso escolher letra, 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 algarismo, 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 algarismo. Então, para a escolha da letra, eu tenho 26 possibilidades em cada uma delas, porque eu não estou falando que as letras têm que ser diferentes. E de algarismos, eu tenho 10 para cada uma das escolhas de algarismo, tá? Então, aqui eu vou ter 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Se a prova fosse uma prova discursiva, isso aqui já estaria o suficiente, não precisa calcular. Mas, se tiver a opção, então vamos lá, 26 ao cubo é 17.576 vezes 10 à quarta. Então, vamos ver o número imenso que vai ficar. Vou acrescentar aqui 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 175.760.000 placas de carro possíveis que se pode fazer, tá?
para vocês fazerem os exercícios da apostila. Primeiro, a matéria vai estar na apostila da página 6 até a página 10. E eu sugiro que vocês façam o exercício da página 11 e o exercício da página 13, o exercício 4 e o exercício 7, tá? Então, deixa eu terminar aqui. Isso. Deixa eu fazer a chamada de quem chegou agora, porque o nosso tempo já está acabando. Lucas, Luiz Felipe, Maria, Rodrigo, Vinícius. Só apareceram vocês. Deixa eu ver o chat, que não dá para eu ver o que vocês estão falando. Foram só os nomes. Então é isso. Ficou alguma dúvida sobre esse assunto? Na próxima aula eu vou dar continuidade. Sexta-feira não vai ter aula. Será na próxima quarta-feira. Eu vou dar continuidade ao assunto de matemática combinatória, mas eu já vou entrar em permutação, tá? Esse início é bem tranquilo, é bem lógico, né? E eu espero que vocês aproveitem esse final de ano aí. Deixa eu parar a nossa gravação.